Fala pessoal do canal Matemática Fluente com a Chad aqui, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e dependendo aí do momento em que você está vendo esse vídeo. É o seguinte pessoal, eu trago esse exercício, né? Talvez você já viu um exercício similar, mas eu quero aqui ensinar, afinal de contas, o que você faz quando tem um sinal negativo em frente de uma fração. Isso já começa a nos deixar de uma forma confusa. Esse sinal negativo, afinal de contas, o que ele significa na verdade? Esse sinal é do numerador ou é do denominador? Deixa aí nos comentários que a gente vai sair conversando acerca do exercício. Mas a resposta é a seguinte: o sinal negativo que tem em frente de uma fração significa que ele pode ser do numerador ou do denominador, entendeu? Não pode ser do numerador e do denominador ao mesmo tempo. Bom, para provar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar aqui produtos dos meios, né? Vou resolver aqui da primeira forma, ok? E vou resolver também da segunda forma. A primeira forma eu vou considerar o sinal negativo como sendo do numerador. Então eu vou ter aqui o 4, vou aplicar aqui produto dos meios, aqui é como se tivesse um 1, ok? Produto dos meios e produto dos extremos, então eu vou ter menos o x mais 3, que será igual 4 vezes 1, 4. E o sinal negativo aqui vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação entre os sinais aqui. Aqui tem sinal mais, aqui tem sinal mais. Então, menos vezes mais vai dar menos o x. Menos vezes mais vai dar menos o 3. E vou manter o 4 lá. Então, vou ter que menos x será igual a 4. Esse menos 3 é negativo, passa para outro membro, vai ficar positivo. Então, fica mais 3. E daí eu terei menos x, que será igual a 4 mais 3 dá 7. Aí é o seguinte, eu não quero o valor do menos x, eu quero o valor do x. Então, para que eu elimine esse sinal negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu terei que o x será igual a menos 7. Bom, o valor é menos 7. Então, a alternativa correta certamente é a letra B. Mas, Chad, qual é a segunda forma? Bom, a segunda forma será a seguinte. Eu vou considerar o sinal negativo como sendo do denominador. Então, eu vou ter aqui x mais 3, aplicando a propriedade distributiva aqui, ou seja, antes eu vou colocar aqui, vai ficar x mais 3 sobre menos 4, já que eu estou considerando o sinal negativo como sendo do denominador, e isso será igual a 1. Maravilha? Então, aqui aplicando o produto dos meios, aqui eu tenho x mais 3, então menos 4 vezes 1 vai ser menos 4. E aí eu saio fazendo a conta, terei x que será igual a menos 4. O 3 ele é positivo, passa para outro membro, vai ficar negativo, então fica menos 3. Então o x será igual a menos 4. Menos 3 vai dar menos 7. Deu o mesmo resultado. A Chad é mágica? Não, é uma verdadeira sentença matemática. Mas, Chad, será que esse resultado está correto? Vamos fazer a prova real. Bom, fazendo a prova real, o que nós vamos ter? Vou separar aqui um cantinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do x pelo valor que eu encontrei, que é o menos 7. Então eu vou ter aqui, bom, copiando essa expressão, então eu vou ter menos, considerando como sendo um numerador. Então, vou ter menos, no lugar de x, eu vou colocar o menos 7. Então, fica menos 7, mais aquele 3 sobre 4. Isso é igual a 1. Muito bem.
aí eu vou ter o sinal menos aqui, então 3 menos 7 vai dar menos 4, maravilha? E aí eu vou manter o 4, isso será igual a 1. Então vou ter que menos vezes menos vai dar mais, maravilha? E 4 dividido por 4 vai dar 1, que será igual a 1. Pronto, está aí a prova real que menos 7 é exatamente o resultado dessa equação envolvendo uma fração com sinal negativo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe. Coloque aí nos comentários uma dica sobre o que você achou do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!